Bom, começando com a absorção a gente pode definir como a morte dos fótons. Então, são quando os fótons interagem com essa matéria e, entre aspas, desaparecem. Na verdade, eles não desaparecem, eles vão ser transformados em outra forma de energia eletromagnética, por exemplo, em comprimentos de ondas mais longos que não são visíveis, tá? Então, aqui tem um exemplo de duas curvas de absorção da luz, que são três pigmentos, na verdade. Clorofila, né, que vai estar presente aí nas folhas, e carotenoides, que vai estar presente na coloração de muitos animais, especialmente de vertebrados, mas de invertebrados também, mas especialmente de vertebrados, em aves. Muitas cores que a gente vê nas penas de aves têm carotenoides, tá? E é curioso porque a gente chama a cor desses pigmentos pelo que eles não absorvem, tá? Então, os carotenoides aqui, nesse caso esse carotenoide, ele está absorvendo na faixa do azul e do violeta, tá? E ele não absorve, ou seja, ele deixa a luz passar nessa faixa do verde, do azul e do vermelho. Então, esse carotenoide aqui, no caso, a gente estaria vendo ele como um carotenoide amarelo. Mas, na verdade, ele deixa passar o amarelo e ele está absorvendo os outros comprimentos de onda. E tem duas interpretações para absorção. Uma interpretação da física clássica e uma interpretação da física quântica. Na interpretação da física clássica, absorção é igual a ressonância. Então, vários objetos, qualquer objeto, essa mesa, esse computador, vai ter frequências de ressonância, que são as frequências em que a energia dessa onda, pensando numa onda sonora, essa onda sonora vai ter uma certa energia e na frequência de ressonância é quando a maior quantidade de energia é transferida da onda para esse objeto, tá? Então, por exemplo, esse balanço aqui tem uma certa frequência de ressonância, que é a frequência em que a energia dessa pessoa é melhor transferida para esse balanço, tá? Da mesma forma, um copo aqui vai ter uma certa frequência de ressonância que essa onda sonora vai interagir de maneira mais eficiente com esse objeto. Da mesma maneira, uma molécula de hidrogênio, por exemplo, vai ter uma certa frequência de ressonância em que a luz vai interagir de maneira mais eficiente com essa molécula. E quando a frequência dessa molécula, quando a frequência desse fóton equivale à frequência de ressonância dessa molécula, você vai ter absorção. Esse fóton vai ser absorvido, certo? Ou seja, a energia desse fóton vai ser absorvida por essa molécula e vai ser transformada em outra forma de energia que não fóton, né? Ou pelo menos que não um fóton com a mesma energia que chegou. Então, para a física clássica, absorção é igual a ressonância. No entanto, por incrível que pareça, eu acho mais fácil entender a absorção com a física quântica. Então, do ponto de vista da física quântica, uma molécula ou um hidrogênio vai ter diversos estados de energia. Você vai ter o estado fundamental, que é o estado de energia mais baixo, e você vai ter outros estados discretos de energia, tá? Essa molécula ou esse elétron, por exemplo, nunca vai estar num estado de energia aqui. Ele só pode estar nesses estados discretos de energia. Nesse caso aqui são 1, 2, 3, 4, 5 possíveis estados discretos de energia. Então, quando um fóton interage com um átomo, ele pode, na verdade, ter uma certa energia, esse fóton, que equivale à diferença entre os estados. Então, vamos supor que esse fóton tem exatamente a energia entre o estado fundamental para esse estado mais excitado. Se esse fóton tem exatamente essa diferença, esse elétron daqui ele vai atingir esse nível superior
de energia. Se ele volta para o estado, depois de um tempo ele vai voltar para o estado fundamental. Se ele volta para o estado fundamental num passo só, ele vai emitir um outro fóton de igual energia, tá? Vai ser como se esse fóton fosse refletido, né? Ele batesse e voltasse, na verdade ele foi absorvido em outro fóton que foi emitido com a mesma energia, mas na prática o que você vê é um fóton voltando com a mesma energia. Mas se ele fizer em vários passos bem pequenininhos, então esse fóton, esse elétron estava aqui, subiu para cá e ele volta em vários passos bem pequenininhos, o que você vai ter é a absorção. É como se esse fóton desaparecesse. Na verdade, estão sendo emitidos novos fótons, mas novos fótons de muito baixa energia que não são da faixa do visível, tá? Então, quando ele faz essa volta em pequenos passozinhos, o que você tem é o que a gente chama de absorção. Tá, agora, essa sequência de pulos que existe é bastante complexa de ser prevista, né? Porque ela depende do átomo, mas ela depende também do ambiente circundante, se é água, se é ar, tá? E mais complexo que isso, as moléculas também vibram. Então, se você pegar uma molécula orgânica que é composta tanto por carbono como por hidrogênio, essa molécula em si também vai vibrar, também vai ter estados de energia, tá? Além dos seus átomos componentes. Então, além dos carbonos e dos hidrogênios e dos oxigênios que vão compor essa molécula orgânica, essa molécula em si também vai vibrar e também vai ter diferentes estados de energia. Tá? Então, não é trivial prever quais são os estados excitados e como essa molécula vai interagir com esse fóton. Agora, uma coisa muito interessante é que, para grande parte das moléculas orgânicas e também da água, para quase todas elas, para quase todas as faixas de comprimento de onda, ou seja, para quase todas as ondas eletromagnéticas, ocorre absorção. Só não ocorre absorção, ou frequentemente não ocorre absorção, nessa faixa de 350 a 750 nanômetros, que é a faixa do visível. Então, a gente enxerga nessa faixa porque é nessa faixa que frequentemente não ocorre absorção, que ocorrem outros fenômenos de interação da luz com a matéria, que permite que a gente, entre aspas não, né? Que permite que a gente enxergue, né? Então, boa parte da radiação infravermelha e do que é abaixo do ultravioleta é tudo absorvido. Só o que não é absorvido, na sua maior parte, é nessa faixa que a gente chama aí de faixa do visível, né? Mais um pedacinho do ultravioleta. Bom, então, pigmentos, o que a gente chama de pigmentos, o pigmento da nossa pele, o pigmento naquela cor daquela joaninha, são estruturas que absorvem a luz, elas não refletem. Então, o pigmento, por definição, é uma molécula que vai absorver essa luz. Então, e a gente dá o nome, já mencionei isso, para eles, pelo que eles não absorvem, tá? Então, no caso aqui do nosso carotenoide, então a gente deu o nome dele de um carotenoide amarelo porque ele não absorveu essa faixa do espectro, tá? Na verdade, ele deixou passar. E aí esses pigmentos vão ter duas propriedades que a gente comumente mede, que é justamente a absorção. Então, imagina um feixe de luz aqui monocromático, né? Imagina um pigmento aqui. Esse pigmento vai absorver uma parte dessa luz. A gente pode medir isso como a porcentagem de absorção por comprimento de onda e vai deixar passar uma certa porcentagem da luz, que é o que a gente chama de transmitância, que é a porcentagem da luz que foi transmitida, que atravessou essa estrutura. Tá? Então, imaginando uma folha vai ter
clorofila, essa luz vai passar aqui nessa folha, a clorofila vai absorver parte dessa luz e vai deixar passar um resto dessa luz. Tá? Então, estão dois exemplos de medida de transmitância. Tá? Aqui é a cutícula de uma aranha, aqui estão os comprimentos de onda, tá? Faltou o nome do eixo aqui, mas é comprimento de onda em nanômetros, igual que está aqui. Então dá para ver que essa cutícula deixa passar cerca de 70% da luz até 450 nanômetros, mas não deixa passar, ou seja, consequentemente absorve parte da luz, ou no caso das cutículas pode também refletir, na verdade, né? Parte da luz aqui abaixo de 450 nanômetros, e em 300 nanômetros, que a gente aqui já está no ultravioleta, absorve ou reflete quase tudo. Tá? E uma outra medida é a proporção de absorção, que aí de novo, voltando aqui no nosso carotenoide, ele absorve uma grande proporção da luz de 500 a 400 nanômetros.